Esses dias, eu não sei exatamente quando, mas tu tá lá tentando fazer com que o Xandão sofra impeachment. Na verdade, ontem eu divulguei que eu vou protocolar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, baseado nos fatos novos de agora, né? Pra quem não sabe, né, ele foi sancionado pela lei Magnitsky, ou sei lá como é que fala essa parada. Eu acho que é Magnitsky. Acho que é Magnitsky, né? E muita gente, enfim, uma galera, por um lado, uma galera defende que, foi sancionado, muita gente já foi sancionado também nos outros países, e acabou, digamos assim, que não deu em nada, e as ditaduras continuam nos países que foram sancionados. Por um outro lado, você tem uma situação diferenciada aqui no Brasil que eu acredito que nós ainda não estamos, digamos, em uma ditadura plena. Há respiros ainda de democracia, no sentido que eu posso falar aqui, posso fazer uma manifestação, posso falar nas redes sociais até o limite que eles querem, porque o Alexandre de Moraes já derrubou minha conta. Tá. E eu não sei por quê. Ah, tá. Quando tu fala ditadura, tu tá falando na ditadura do STF. Do judiciário, cara. E especificamente na figura do Alexandre de Moraes. Até mesmo porque, foi como eu te disse, por que a minha rede social caiu pós-eleições? Por quê? Eu não sei. Isso é uma parada... Só que, assim, não é que eu não sei, tipo assim, o Nicolas não quer falar. Eu realmente não sei. Eu mandei meu advogado. No da fake news lá. Cara, eu não sei. Tipo, eu mandei meu advogado. Dizer, é baseado no que eles que eles chamam lá de inquérito das fake news, qualquer coisa que começa lá em 2000. Não, eu não entrei no inquérito das fake news, eu não faço parte do inquérito das fake news. Como eu te disse, eu não sei. E só voltou minha rede social, não foi por pressão jurídica ou por ampla defesa. Foi porque, como que o deputado mais votado do Brasil não tem suas redes sociais quando vai tomar o mandato? Então ficou um mês, cara, minhas redes sociais derrubadas e eu realmente não sei por quê. Pode ter sido porque você falou das urnas eletrônicas? Pode, não sei. Pode ter sido porque eu não sei, eu realmente não sei. Então, assim, a diferença é igual que você tem uma galera também que também não sabe por que perdeu as redes sociais. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Enfim. Então, essa lei Magnitsky, ela é uma sanção aplicada para quem são violadores de direitos humanos, para criminosos. Então você tem lá Hezbollah, você tem Al-Qaeda, uma galera da pesada. Então você ter um ministro nessa lista, primeiro que é uma vergonha pro nosso judiciário. Ninguém fica feliz de um ministro estar nisso. E para quem muitas vezes argumenta de isso aí não vai dar nada pro Alexandre de Moraes. É claro que as sanções econômicas, se ele desejar e quiser, por mais que eu acho bastante difícil, porque há diversas restrições, o cara talvez consiga, digamos, se esquivar. Só que é muito mais além do que isso. Você tem uma medida exclusiva no nosso país, que é feita pelos Estados Unidos com outros países, que não ferem nada na nossa soberania, porque diz respeito a empresas americanas. Ele está sancionando empresas americanas. Ele está sancionando se ele pode ou não entrar no país dele. Então como que eu tô ferindo o teu direito se eu tô decidindo pra quem entra na minha casa e não na sua? Mas ele faz isso pra pressionar como funciona o Brasil, não é? E assim, eu não tô defendendo o Alexandre de Moraes. Não, eu entendi, você tá colocando um outro ponto. Eu acho que a ideia é a seguinte, eu não tô falando que o Alexandre de Moraes eu tô lá, endosso tudo que ele faz, mas quando tem o... Pra deixar claro, o Igor gosta de você, Alexandre de Moraes. Eu não gosto, não é nem que eu não me importo, é tipo assim, eu concordo contigo, por exemplo, que ele se passa com o lance de quando teve o inquérito das fake news, quando eu sei que tem alguns assuntos, tipo, a gente não pode debater, eu sinto pelo menos, que a gente não pode debater amplamente qualquer ideia que tenha a ver com urna eletrônica. Então, assim, não endosso tudo que o Alexandre de Moraes faz, mas a ideia de que um presidente americano olha pra cá e fala assim... Não gosto do que esse juiz do STF brasileiro faz, cara. Eu acho que eu vou sancionar ele porque suponho que tá pegando pesado demais com o Bolsonaro ou qualquer coisa nesse sentido. Mas vamos lá, se hoje a gente toma uma medida, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos deixar com que, sei lá, o Trump entre aqui no Brasil porque nós somos soberanos. A esquerda iria defender isso como soberania, concorda comigo? Porque tá decidindo sobre o país dele. Os Estados Unidos não tá sendo soberano? Cara, é que eu acho passar um pouco do limite, porque assim, quem são os outros caras que foram sancionados com essa lei? Não, mas eu não posso olhar pelo lado de quem está sancionando. Eu preciso olhar também pelo lado, principalmente, de quem está passando o limite. Você falou, será que eles estão passando o limite? Mas vamos lá. Mas é um problema nosso, digamos assim, e o agressor? Tá, mas como se resolve isso? Esse que é o ponto. Protocolando um pedido de impeachment. Protocolando um pedido de impeachment no Senado que... Ou quando o Flávio Bolsonaro lá deu mole no lance da lavatória. O primeiro ponto que a gente tem que trazer sobre isso é o seguinte. Nós não estamos em uma democracia plena. Porque se nós estivéssemos, realmente, eu ia protocolar o pedido de impeachment, o presidente ia colocar em pauta, e aí decidiu. Deu a maioria...
vai impeachment. Não deu a maioria, não impeachment. Não vai acontecer impeachment. O caso do dia 8. Por que até hoje não foi colocado pelo presidente Hugo Mota a anistia do dia 8 de janeiro? Por quê? Porque, obviamente, é uma pressão do STF. Obviamente, é uma pressão do STF. Em cima de um poder. E isso eu deixo bem claro porque se o Alexandre de Moraes decidiu sobre uma decisão do IOF, porque, só para recapitular, o Congresso derruba o aumento do IOF, o PT recorre ao STF, e o STF, que sorteou, e o homem sortudo, caiu na mão do Alexandre de Moraes. Ele decide que não vai manter o aumento do IOF. Isso é o quê? Isso é uma interferência clara no outro poder, que é o poder legislativo. No marco regulatório também, no marco das como é que fala? Das terras que ocorreu, o Alexandre de Moraes também fez a mesma coisa. Foi lá e derrubou. Então o que eu quero dizer com isso? Não há hoje uma estrutura, Igor, que eu fale assim, não. Eu sou um legislador, eu fiscalizo o executivo, eu proponho PECs, eu proponho leis, e nós vamos votar aqui, enfim, o que der, deu. É a democracia, a maioria vai vencer. Não é dessa forma. O que nós podemos fazer contra um juiz que é vítima, é juiz, é promotor, é delegado e é vítima ao mesmo tempo? Pô, vamos lá. Os caras não precisam concordar com o Bolsonaro. Ninguém que tá assistindo. Se não você gostar dele, precisa ter votado dele, pode até ser lulista, não importa. Agora, vamos lá. Da turma que tá julgando ele, cara, a Carmen Lúcia foi indicada pelo PT, o Fux também, o outro é o Zanin, que é ex-advogado do Lula, o outro é o Flávio Dino, que é amigo do Lula, foi ministro do Lula, e o outro é o Alexandre de Moraes. Então, assim, você acha que vai ter algum tipo de imparcialidade nesse julgamento? Por que não foi colocado em plenário para todos serem julgados? Por que foi só pra turma? Por que o Alexandre de Moraes já deu quase 10 mil decisões monocráticas? Ou seja, só ele decide. E ele tá em dobro do segundo colocado, que se eu não me engano, acho que é o Fux. Então, são vários pontos, Igor, que eu olho e falo assim, tá, então quer dizer que então um cara vai decidir aqui sobre vida de pessoas que, não sei se você viu, semana passada, ele revogou a prisão domiciliar de uma senhora de 71 anos, que tinha ido pra academia, pro Pilates. Então, esta pessoa, pro democrata, é mais ameaçador do que combater o crime organizado, do que colocar pessoas na cadeia por corrupção. Por que o Sérgio Cabral não tá na cadeia? Por que o Lava Jato tá na cadeia? O Lava Jato foi foi um erro. Foi mal, galera. Vocês devolveram 25 bilhões pros cofres públicos, mas ninguém cometeu corrupção aqui, não. O Daniel Silveira tá preso tem 5 anos, cara. E pelo quê? Você sabe? Pelo quê? Ninguém sabe. E eu sei, por opinião. Fez um vídeo falando, não sei o que, eu posso não concordar com o que ele falou. Mas um deputado federal ser preso por uma opinião, ele só pode ser preso em crime flagrante de delito. E aí o que o Alexandre de Moraes fez? Não. Eu entendo que um vídeo que esteja na internet, ele é um crime flagrante de delito, tipo, eterno, entendeu? Então qualquer coisa que você falar vai ficar eternamente, então você pode ser culpado por aquilo, é um crime flagrante de delito. Então não são nenhuma, são diversas violações. Mais uma vez, não preciso gostar do Bolsonaro, mas falar que o cara não pode conversar com o seu filho, isso é tratamento de quê? Cara, traficante pode falar com o teu filho, pô. Sei lá, eu não vou nem citar nome de traficantes aqui não, mas, enfim, é criminoso, cara. Líder de crime organizado pode conversar com o filho dele. Ele não poder dar entrevista, que ditadura confusa é essa? Ninguém sabe o que o Bolsonaro pode ou não fazer. Ele não pode dar entrevista. Mas se ele aparecer e alguém postar, essa pessoa é responsabilizada? Ou ele vai ser responsabilizado porque uma pessoa postou? Meu irmão, é uma ditadura muito confusa o que tá rolando. Só que as pessoas muitas das vezes não admitem isso, ou por medo, ou porque estão gostando disso, porque afinal de contas, sabe quem em 2017 falou que o Alexandre de Moraes era um genocida da população jovem negra? Quem? Boulos. O que mudou? Bom, então aí você tá dizendo que a Gleisi Hoffmann falou que o Alexandre de Moraes era um atentado contra a democracia. Tem tweet dela aqui, pô. Mas tu acha que o Alexandre de Moraes, ele faz essas coisas porque ele é alinhado à esquerda? Ou porque, assim, eu concordo contigo que a maioria da galera que ele pega no pé... Não, ele não tem alinhamento nenhum, o alinhamento é ele e o poder. Do tanto que antes ele não tava... eu acho que ele foi expulso da manifestação que teve em 2016, etc e tal, que tava lá pedindo fora Dilma e tudo. Uhum. Ele, inclusive, tem vídeo, se eu não me engano, na Jovem Pan, falando contra o governo do Lula, falando que o governo do Lula é um governo corrupto. Então não é que ele... Esses caras são igual água, meu amigo. Você bota aqui, ele vira um copo. Você coloca numa jarra, ele vira uma jarra. É eles por eles. Do tanto que na sabatina do Alexandre de Moraes, digo,
A esquerda foi contrária. Jean Willis acabou com a vida do Alexandre de Moraes. O Randolph, que hoje é senador do PT, também desce a lei em plenário no ministro Alexandre de Moraes. Então, o que mudou? Mudou que houve, obviamente, uma tensão quando Alexandre de Moraes chega e fala: Bolsonaro, você não pode indicar Alexandre Ramagem para diretor-geral da PF. Por quê? Porque se dane por quê. É competência do presidente, irmão, tá na Constituição. Então ali começa, digamos assim, a guinada da coisa. E obviamente, aí ambos os lados não vão ceder. Vai aumentando a corda, vai puxando a corda, vai esticando a corda. Só que hoje, especificamente, a esquerda, ela está ao lado do Alexandre de Moraes por conveniência política. Conveniência política, até mesmo que... Quem indicou Alexandre de Moraes? Temer. O que eles falam que o Temer é? Um golpista. Então quer dizer que o Alexandre de Moraes é uma cria do golpe? Pô. Ele também não tá muito preocupado com a lei Magnitsky. O cara ele tava no jogo do Corinthians. Tá zero preocupado. Tá mandando o nego mandou o dedo no meio lá. Tá tranquilo, pô. Tá equilibrado. Vamos lá. Isso aqui é um ponto importante. Ontem foi muito mais do que as pessoas viram, cara. Você já viu algum político mandar dedo do meio pra alguém? Que eu me lembre, não. Porque o político, ele tá sob uma democracia que ele pode ser retirado pelo voto. Aquilo dali foi a externalização do que ele se sente. Meu irmão, eu tô aqui num jogo do Corinthians, num clássico, que só tem torcida do Corinthians. Eu sou corintiano e eu tô mandando alguém tomar no... Eu sou a lei, amigo. Ele não pensa nem na possibilidade de perder a popularidade. Ou de tipo, isso aqui vai ficar ruim pra mim. Não importa. Ele decide tudo. Alguém deve ter falado lá, né? Ó, juiz ladrão. Ele achou que era pra ele. Tá brincando? Piadinha, humor. Mas, para pensar. Se alguém chega, um cidadão comum, e faz o mesmo, que pro seu Alexandre de Moraes, ó, o que você acha que ia acontecer? Por isso que ele tem a tranquilidade de mandar qualquer pessoa ir tomar. Porque ele é a lei. Inclusive, se eu não me engano, pra poder mais uma vez aqui confirmar, alguém xingou o Dino e foi perseguido por isso, cara. Pô, foi mal. Eu juro que não foi sádico. Eu juro que não foi sádico. Mas é porque houve uma outra pessoa, além do Monark, que chamou o Flávio Dino de Gordola. Isso aqui foi foda, eu juro que não foi pensado. Eu juro por Deus, do fundo pelas minhas filhas. Pô, essa aqui é bizarro, né? Vamos lá, um dia eu falei isso, tira o Monark da equação. Cara, eu chamei, eu falei, pô, ele tem que decidir. Se o Monark chama o Flávio Dino de Gordola, ele é culpado por isso e condenado. Se eu falo que ele é magro, vai ser fake news. Então, aí tá fudido, só não falar dele. Tá, então na democracia eu não posso falar do juiz. Tu pode falar. Eu posso falar, mas vai ser condenado, né? Igual o Monark aqui pode falar alguma coisa, mas vai tomar perseguição. Pô, não dá, irmão. Ou a gente fala, você pode falar o que você quiser, e é o seguinte... Nego talvez pode chegar pra mim e falar assim: mas você já processou pessoas que te caluniaram, falaram contra você. É claro, eu vou igualar o jogo. Se eu falar alguma coisa, você vai lá e me processa e pede 5 milhões meu, eu vou fazer o quê? Eu também vou te processar também. Você tá falando que eu tô usando 750 mil pra poder fazer isso com dinheiro público? Eu vou te processar. Você tá falando que você foi responsável por acabar com o DPVAT e desviou não sei o quê? Eu vou te processar também, porque isso é mentira. Eu vou processar, vamos igualar o jogo. Só eu que vou me ferrar nessa história? Afinal, agora, essas são as regras postas. Sim, agora eu nunca pedi pra poder caçar ninguém por opinião. Nunca falei, você não pode ser comunista. Você não pode falar que o Bolsonaro é isso. Não, só segura seu BO, pô. O que a lei você fala? Pode falar o que quiser. O que a lei fala sobre transfobia, por exemplo? A princípio, tu não pode... Excelente exemplo. Quem que aprovou a lei sobre transfobia? Quem? Moraes, pô. Foi o STF. Ele equiparou, sem passar pelo Congresso, o crime de injúria racial, crime de racismo, com o crime transfobia. Ou seja, agora são crimes em âmbito penal, né? Agora, o que é transfobia? Eu discordar de uma pessoa e falar assim, não, igual eu, vamos lá, Nicole, né? Pô, tu foi maluco, botou lá uma peruca, etc e tal. Tá, eu tenho que me expor ao ridículo pra poder também expor o ridículo, né? Senão ninguém ia entender o que eu tava falando ali. Eu queria atingir uma parcela da sociedade que depois que viu, falou, entendi, ele tem razão. Agora, o que é transfobia? Eu chegar e falar assim, não concordo com homem biológico competindo em competições femininas. Isso é transfobia?
porque se fosse metade do Brasil, ou até mais, e muito mais, era eu não acho que isso é transfobia, acho que transfobia Mas eles me pediram minha cassação com base nisso. Não, tá, os cara, aquilo que você falou, o cara pode processar à vontade. Né? Ah, mas quem julga é quem? Ô, Igor, pode ressuscitar o Rui Barbosa, chegar lá na frente, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor fez isso, violou tal coisa, e vai falar assim, beleza aí, parceiro, mais alguma coisa? Pois é, então, cala sua boca aí. E qual que é o instrumento legal, então? Tem o pedido do impeachment? Qual é o instrumento legal para se combater uma ditadura? Qual? Vou fazer uma PEC? Qual que é o instrumento legal para você impedir um criminoso de cometer crime? Segundo o artigo 218 do Código Penal, você não pode me roubar. Aí ele, verdade. Tchau. Você acha que eu vou fazer alguma... Então estamos num jogo perdido? Não tem jeito? Não, tem um jogo perdido. Quando você... eu aprendi isso com o Peaky Blinders. Você lembra quando ele fala assim... Quando ele vai competir com, acho que com o Xangreta, né? Ele fala assim, cara... pra você ganhar de um cachorro, só achando um cachorro maior. Tipo assim que ele fala, né? É a mesma coisa, achou um cachorro maior agora. Ele acha que ele ia cometer abusos, ia cometer atos ditatoriais contra a ampla defesa, cerceando. O cara derrubou o Twitter, irmão. O cara deixou o Jason Miller, que é o dono da Getter, aqui praticamente preso aqui no aeroporto aqui dos Estados Unidos, e o cara meu irmão, colado assim com o Trump. Ele acha que ele ia fazer ameaça, cometer injustiça, cometer abusos, e ninguém do mundo livre ia tomar uma posição, não? Ia falar assim, beleza, continua fazendo aí. Não, pô. Então segura teu BO, ué. Já que você é democracia, aguenta então. O problema é hoje, Igor, você tem geralmente o pessoal fala assim, eles acham que eles estão assim, arrasando. Como que é ditadura se você não parou de falar? Como que é ditadura se vocês estão indo na manifestação se manifestar? Como que você tá em ditadura que toda hora você vai lá e fala sobre essa ditadura? Uai, você queria o quê? Você queria que a mesma ditadura fosse implementada em todos os lugares? Quem que falou que a gente não vai trazer um socialismo cubano para o Brasil? Nós não vamos trazer um socialismo soviético para o Brasil. Nós temos um socialismo à la brasileiro para o Brasil. Quem falou isso? Lula. É claro. Mas isso é esperado do Lula. Mas é claro que ele não vai trazer uma ditadura escancarada, pô. Mas é claro não é que ele não vai fazer isso. O socialismo é uma ditadura, no fim das contas. Não, livre. Livre. Dá pra você ter dá pra você pegar ideias e... Chega lá na Coreia do Norte e fala assim, Kim Jong-un, faz igual o Alexandre Moraes, manda um dedo no meio pra ele lá. Mas aí é a mesma coisa de falar que a gente tem que implantar o modelo chinês aqui. Não vai funcionar. Não, mas o modelo chinês tem dois lados, pô. Isso que eu tô te falando. Eu tô dizendo isso. O modelo coreano, assim. Os modelos que funcionam em outros lugares, eles podem servir de inspiração pra alguma coisa. Sim. E não necessariamente... eu digo então, que democracia é essa que você não tem Vamos, a partir de agora então... Agora são 3h37. Vamos falar 20 minutos sobre urnas eletrônicas e a confiabilidade dela? Você pode falar, então. Mas estamos numa democracia, não, mas aí amigos. Eu concordo contigo. Mas é isso que eu tô te falando. Você concorda comigo que a pior tipo de ditadura é aquela que parece uma democracia? É muito fácil você se escorar e levantar a Constituição e falar, não, estou defendendo a Constituição, mas na verdade você está ferindo ela. A melhor maneira do diabo se apresentar pra você é com um chifre e com um tridente? Não, essa é a pior. Geralmente ele vai aparecer, meu irmão, como um anjo. É isso que eles estão fazendo. Mas aí eu concordo contigo. Assim, eu não tô falando, porra, Alexandre de Moraes é foda. Não é Sim. Isso que eu tô dizendo. Eu acho que ele se passa. Quase toda hora, quase todas as paradas que eu vi. É difícil ver uma parada que eu falo assim, pô, isso daqui, sei lá, acho que isso daqui faz sentido. Não sei se é por causa de um bode prévio que acaba tendo, de ver algumas coisas acontecendo e falar, pô, isso aqui não parece muito alinhado com o que eu acredito que é certo. Isso aí várias vezes ao longo dos anos tem rolado essa parada aí. Não é isso, pô, não é defendendo o Xandão. Eu entro mais numa, cara, de que a gente não pode... A gente tem que meio que jogar ou a gente decide ir pra guerra e fazer as coisas de um jeito mais, sei lá, revolucionário, ou então a gente joga dentro da regra mesmo. Então, por isso que eu te perguntei, quais são os instrumentos legais, então, pra gente impedir que Alexandre de Moraes... Os instrumentos legais e que perdem a sua eficácia em grande parte por eu acreditar que nós não estamos em uma democracia plena,
é você fazer uma PEC, como por exemplo a PEC 333, que a gente está pedindo para que isso seja pautado, porque ela delimita os poderes do Supremo Tribunal Federal, impede decisões democráticas, acaba com o foro privilegiado. Então, você tem isso, tem que passar pelo Congresso, ok? Você tem o protocolo... Os caras estão tudo devendo, mané. Como é que eles vão passar essa? Porque nem a lava-toga, pô. Então você tá entendendo que nós não estamos numa democracia e que é tudo fajuto? Porque você concorda comigo que aquelas pessoas foram colocadas lá para poder representar o povo, mas o interesse do povo real, ele é colocado em última instância e só se, sei lá, acontece alguma coisa? Porque olha só, na época da Dilma, por exemplo, várias pessoas que votaram a favor do impeachment da Dilma hoje é ministro do Lula. Então você concorda comigo que assim... É muito difícil você ter pessoas comprometidas com princípios e valores. Então, assim, muita gente fala assim, ai, Nicolas, mas qual é o teu projeto? Qual é o teu projeto? Eu falo assim, filho, se o Brasil vivesse de projetos, e se projeto realmente mudasse a totalidade do Brasil, o Brasil era Hong Kong, era Dubai, a gente era Estados Unidos. Porque o que não falta naquele lugar é projeto. O problema é, nós temos coisas mais profundas para poder a gente se tratar. E eu acredito que uma delas é a liberdade. É a conservação daquilo que é certo, daquilo que é justo. Eu não quero ter um país economicamente bombando, tudo certo, ok, tudo bem, tá funcionando, só que nós estamos degradados moralmente, principalmente no âmbito de liberdade. Então quer dizer então que, se eles estão fazendo isso com um ex-presidente, que nunca teve nenhum tratamento nesse sentido de tornozeleira eletrônica, o cara não poder dar entrevista e tal, se estão derrubando as minhas redes sociais, eu sou o deputado mais votado do Brasil, se eu tô sendo processado criminalmente, posso ir pra cadeia, porque eu chamei o Lula de ladrão, se tudo isso está acontecendo com deputados, o que não pode acontecer com um cidadão comum? E eu te falo o que pode acontecer com um cidadão comum: tomar 17 anos de cadeia, porque escreveu Perdeu o Mané. Pode tomar um cidadão comum, sabe o quê? Como aconteceu, por exemplo, com Terça Livre, com Gazeta Brasil, com o próprio Brasil Paralelo, que um deles, que foi o Terça Livre, foi excluído aqui do Brasil. Não podia ter o canal, que senão ia ser derrubado. Você tem o Gazeta Brasil, que foi impedido de colocar matérias ao ar. E o Brasil Paralelo, que foi impedido de colocar um documentário de forma prévia. Isso aí foi escroto. E aí, quando tudo isso acontecer, quais vão ser os mecanismos? Então, essa é uma pergunta que eu deixo para as pessoas pensarem. Qual mecanismo legal nós temos para poder combater uma tirania, uma ditadura? Isso é o primeiro passo. Porque tudo cai na mesma pessoa, Igor. Tudo cai na mesma pessoa. Pra vocês terem ideia, quando a gente falou que a gente ia pautar a anistia e tal, eu não sei qual ministro, mas falaram assim, não tem grandes chances do STF derrubar essa medida. Então, se a gente já tá contando que o que nós decidimos o STF derruba, e repito, aconteceu agora com o IOF. Então, quer dizer, então, que tudo dentro de uma antidemocracia vai ser considerado antidemocrático. Essa que é a realidade, tudo. Então, por quê? Pô, eu sou oposição. Será que aquilo que eu fizer vai ser considerado democrático? Se estiver na rua e eu olhar o Alexandre de Moraes, mandar o dedo do meio pra ele, vai ser considerado uma liberdade como ele teve pra fazer? Não vai ser, não tenho dúvidas. Por que só um lado fala e é interpretado de uma forma e o outro lado fala o que quiser, não é interpretado de uma forma? Cara, mais uma vez, não precisa gostar do Bolsonaro, você pode odiar ele, mas o cara na campanha foi chamado de canibal, foi chamado de pedófilo, falaram que ele ia acabar com o Bolsa Família em propaganda eleitoral na TV, falou que ele ia, sei lá, acabar com férias e 13º, e pois nada aconteceu para essas pessoas que acusaram ele disso, simples assim.